Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Márcia, a nossa intérprete de Libras. Olá, Márcia! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia do ciclo 7, para você, aluno do primeiro ano. Nesse ciclo, nós vamos ter 2 aulas e nós vamos falar, então, sobre a embriologia ou desenvolvimento embrionário. Então, nessa aula de hoje, nós iremos reconhecer que o desenvolvimento embrionário envolve a multiplicação, o crescimento e a especialização de células embrionárias, conhecer as principais fases do desenvolvimento embrionário dos animais e identificar em ilustrações e esquemas, estágios e partes básicas de embriões dos animais. Bom, pelos objetivos então da nossa aula de hoje, deu para ter uma noção que a gente vai tratar então do desenvolvimento embrionário dos animais. Na nossa aula, nós vamos ter então uma visão geral no reino animal, tá? E nós não vamos focar com o desenvolvimento embrionário no ser humano, porque até uma certa parte vai ser igual, mas existem algumas particularidades que em aulas futuras a gente vai tratar. Tranquilo? Então vamos lá. Quando nós falamos então em embriologia, o que essa embriologia vai estudar? Aí é uma matéria nova aí para vocês, alunos do primeiro ano. Porque até agora, o que a gente já estudou, nós vimos coisas novas, né? Melhor dizendo, nós vimos conteúdos mais aprofundados, que vocês já tinham uma noção, mas agora então nós vamos falar de uma novidade, a embriologia. Então, a embriologia, ela vai estudar então desde o zigoto, ou que nós vamos chamar aqui de ovo, tá? Não vamos confundir ovo com óvulo, tá? Então, o que nós vamos chamar de ovo, nós estamos falando de zigoto. Então, de fecundação, reprodução sexuada. A fusão, então, de um espermatozoide com um óvulo, que originou, então, em uma célula diploide. Essa célula diploide, então, é o que nós chamamos de zigoto, ou célula-ovo, ou simplesmente ovo. Até o final do desenvolvimento embrionário. Então, a embriologia ela vai estudar desde a fecundação, fundiu então os núcleos, formou-se um zigoto, até então o final desse desenvolvimento embrionário. Alguns autores, eles acreditam, né, e eles concordam, que a embriologia deve estudar também a parte da formação dos gametas e da fecundação. Mas outros acham que não. Então, nós vamos focar aqui, então, a partir do momento da formação do zigoto. Ok? Então, ocorreu a fecundação, a embriologia já vai estudar. Feito isso, então, nós temos que saber alguns conceitos iniciais antes da gente iniciar de vez o nosso estudo. Por quê? Porque nós vamos falar, exemplo, vitelo, ovíparo. Então, isso são conceitos importantes que a gente tem que fixar e saber. Toda vez, então, que eu falar em vitelo, eu estou falando de uma substância proteica, tá? Que vai estar presente lá no ovo, né? No zigoto, e que vai ter a função, então, de nutrir esse embrião. Então, toda vez que eu estiver falando de vitelo, eu estou falando, então, de uma substância proteica que vai estar presente no ovo. Quando eu falo, então, em seres vivíparos, lembram-se lá nas reproduções, nos tipos de reprodução? Quando a gente fala reprodução sexuada, aí nós temos a fecundação, ela é interna ou externa? Fez a fecundação, o que vai acontecer? Esse desenvolvimento do embrião, né? Esse novo ser, ele vai ser
Como que vai ser feito isso? Vai ser dentro do corpo da mãe ou fora do corpo da mãe? E aí a gente tem alguns nomes. Quando eu falo, então, que são vivíparos, eu estou falando, então, em que? Desenvolvimento embrionário dentro do corpo da mãe, onde essa nutrição pode ser feita, então, pela quantidade de vitelo que vai possuir dentro do ovo, ou até mesmo, igual no nosso caso, através da placenta, que vai ter essa função, então, de nutrir o embrião. Quando eu falar, então, em ovíparo, aí sim eu estou falando em um desenvolvimento fora do corpo da mãe, tá? Como, por exemplo, onde o único meio de nutrição vai ser o quê? O vitelo, tá? Presente, então, dentro daquele ovo. Quando eu estou falando, então, em ovovivíparos, vamos pegar esse nome, ó, ovovivíparos. Significa o quê? Que o desenvolvimento, ele vai ser dentro do corpo da mãe, só que essa nutrição vai ser exclusivamente através de do vitelo, só que eles vão ser protegidos, por exemplo, pode ser através de um ovo, igual a gente possui alguns répteis que têm esse desenvolvimento. O ovo, então, ele fica dentro do corpo da mãe, a casca do ovo, digamos assim, propriamente dito, e dentro daquele ovo, então, nós temos o quê? A presença do vitelo que vai nutrir o embrião. Por isso que a gente chama de ovovivíparo. E quando nós chamamos de ovulíparos, igual acontece com alguns peixes ou acontece com alguns anfíbios, nós falamos então que liberam o óvulo no meio externo. É a famosa fecundação externa. Quando então a fêmea ela libera então aquela quantidade de óvulos no meio externo e aí ocorre a fecundação. Geralmente ocorre isso na água. Feito isso, vai então formar-se essas estruturas embrionárias que vão nutrir esse embrião. Tranquilo? Então, esses daqui são alguns termos que a gente vai ter que guardar para a gente entender e compreender como que é feito isso. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando então eu falar aqui em um desenvolvimento embrionário, nós já aprendemos então alguns conceitos iniciais e vimos também alguns tipos de desenvolvimento embrionário, seja ele dentro do corpo da mãe ou fora do corpo da mãe. Mas a gente tem algumas fases então que vai acontecer esse desenvolvimento. Como assim? Vamos lá. Desde então que ocorreu a fecundação, a formação então do zigoto, esse zigoto ele vai sofrer várias divisões celulares, tá? Várias mitoses, tá? Onde essas células vão ter a capacidade então de se diferenciar até originar os tecidos do indivíduo. Feito isso, até chegar então de uma única célula até um indivíduo pronto para o nascimento, existem algumas etapas que nós vamos estudar aqui, cada etapa dela, os aspectos gerais, até se dar então a formação desse embrião, desse indivíduo formado. Como assim? Primeira fase que nós temos, nós chamamos de segmentação ou clivagem. Segmentação ou clivagem, que é a mesma coisa. O que vai acontecer? Essa segmentação ou clivagem, eu tenho então desde o início aqui, da fertilização até a formação de uma esfera que nós chamamos de blástula. Nós vamos ver aqui para frente, tá? Feito isso, que até aqui, mais ou menos aqui. Feito isso, então, nós temos a nossa segunda etapa, que vai ser a etapa da gastrulação. Gastrulação. Que vai ser o quê? Nós temos, então, diferenciamento, a diferenciação dos tecidos, tá? Feito isso, então, diferenciou-se em tecidos embrionários, nós vamos, então, para a terceira fase, que é o que nós chamamos de organogênese. Organogênese. O que é essa fase? O próprio nome já fala. Organogênese vai formar, então, os órgãos tecidos já vão estar diferenciados e vão originar os tecidos permanentes, tá?
e aí vai acontecer o que nós chamamos do crescimento. Lógico que cada animal vai ter um período, né? Porque nós temos diferentes períodos aí de gestação. Por exemplo, vamos pegar nós seres humanos aí demoramos, né, 9 meses até o nascimento. Cachorros, em média, 61 dias. Então, né, algumas aves, 20, 14, 21 dias. Então, são períodos diferentes para o desenvolvimento embrionário. Mas são essas 3 fases: segmentação, gastrulação e organogênese. Vamos ver aqui, então, a primeira fase, que é a segmentação ou clivagem. Como que ela vai acontecer? Essa segmentação, ela é caracterizada, então, pelo aumento de células. Nessa fase, esse zigoto ele vai sofrer várias divisões celulares, várias mitoses, até, então, formar uma esfera que nós chamamos de blástula, igual eu falei com vocês. O volume, ele vai permanecer constante, então ele não vai alterar de tamanho essa célula. Essas sucessivas mitoses que vão acontecer então, tá? E essas células filhas, elas simplesmente vão diminuir de tamanho à medida que elas vão se clivando. Igual aqui, ó, o zigoto, ocorreu várias clivagens, formou o que nós chamamos de mórula, tá? Então, vamos lá. Primeiro, então, zigoto dividiu em sucessivas clivagens, formou-se, então, a mórula, que vai ser uma esfera oca, tá? Cheia aqui, então, ó. Dividiu de novo, essa mórula, a gente vai ver mais para frente, ela vai o quê? Formar, então, uma estrutura chamada de blástula. Mas, Vinícius, tá aqui tá a mesma coisa. Sim, mas se a gente ver aqui, olha, nessa parte de baixo aqui, ela vai ter uma abertura, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é chamada de blastóporo, tá? Então, a segmentação, ela é formada, então, pelas clivagens, e nós temos clivagens iniciais até originar a mórula, originou a mórula, vai originar a blástula. Então, só que essas segmentações, elas vão ser diferentes em cada grupo dos animais. Claro que a biologia, ela não vai ser sempre uniforme, né? Nós temos aí a diversidade. Então, para cada tipo de ovo, para cada tipo de zigoto formado, eu vou ter um tipo de segmentação, tá? São 4, que nós vamos ver aqui agora. Quando eu tenho um ovo do tipo oligolécito, vamos lá, oligolécito. Toda vez que eu estiver falando em lécito, eu estou falando em vitelo. Oligo quer dizer pouco. Então, oligolécito, pouco, vitelo, tá? Então, esses ovos, então, eles possuem pouco vitelo, e o vitelo, ele vai ser distribuído uniformemente durante toda a área desse ovo. Devido a esse fato, vai ocorrer um tipo de segmentação, o que nós chamamos de segmentação holoblástica igual. Que nome que é esse? Vamos lá. Segmentação, ou seja, divisão, holoblástica, holo, todo, tá? Vai dividir tudo, igual. Igual a gente consegue ver aqui, ó, perfeitamente. Quando a gente chega aqui, a gente consegue ver, cada célulazinha dessa, que nós chamamos de blastômeros, eles vão possuir o mesmo tamanho, aproximadamente. Por isso que nós chamamos que é uma segmentação holoblástica igual. Ela vai acontecer somente nesses tipos de ovos. Isso ocorre em poríferos, quinidários, tá? em equinodermos, que é igual está representado aqui. E nós, seres humanos, o nosso tipo de ovo é o que nós chamamos, pode ser considerado como oligolécito, mas alguns consideram ele como alécito, porque ele vai ter pouquíssimo vitelo. Segundo tipo de ovo é heterolécico. Então, vamos lá. Heterolécito significa quantidade razoável, então ele vai ter um pouco mais de vitelo, tá? O vitelo, ele vai ser distribuído desigualmente, porque
o vitelo ele vai se acumular em uma região que nós chamamos de polo vegetativo. Pelo fato do vitelo ser uma substância proteica, ele vai então se acumular e isso vai dificultar as clivagens, as segmentações, tá? Devido a esse fato, nós falamos então que vai ocorrer uma segmentação holoblástica, vai ser total, porque tem pouco vitelo, só que ela não vai conseguir ser feita de forma igual. Esse vitelo vai dificultar um pouco, o que nós chamamos então de holoblástica desigual. Por quê? Os blastômeros, eles vão ser de tamanhos diferentes, tá? Isso vai acontecer, por exemplo, nos anfíbios, igual a gente percebe aqui. Quando eu tenho, então, um ovo do tipo telolécito, telo, muito, com muito vitelo, esse vitelo, então, ele vai ser distribuído somente no polo vegetativo, porque o polo animal, que vai ser o polo contrário, é onde vai possuir, então, o núcleo desse zigoto. E vai ocorrer um tipo de segmentação, qual eu disse para vocês, o vitelo, ele vai dificultar essa segmentação. Com isso, somente o polo vegetativo é que vai conseguir fazer essa segmentação, o polo animal que vai conseguir fazer essa segmentação. Nesse caso, ocorre uma segmentação meroblástica, ou seja, somente parte dessa blástula tá discoidal. Então, só nessa região, é igual acontece aqui em aves. Então, segmentação meroblástica discoidal, que vai acontecer aqui. E o último caso, que é o que vai acontecer com os artrópodes, é o mais fácil, é o centrolécito. O vitelo ele vai estar distribuído, então, na região central, tá? No centro, então, do ovo. Devido a esse fato, vai acontecer o quê? Uma segmentação que nós chamamos de meroblástica superficial, tá? Por quê? Somente aqui, ó, nas extremidades aqui que vai acontecer essas clivagens, tá? E isso vai ser muito característico. Tranquilo? Então, sobre esses 4 tipos, então, de óvulos, e esses vão todos acontecer daquelas formas que eu falei com vocês, tá? Em questão da segmentação. Nós temos, então, somente essa diferença do tipo, mas ocorreu as segmentações, vai formar uma mórula, blástula, fechou, então, essa etapa de segmentação. Aqui, eu tenho só para a gente entender que é a diferença, de acordo com o tipo. Olha que interessante. O anfioxo, que vai possuir uma segmentação, né, holoblástica total. Ó, olha a mórula como que é, dividiu tudo. A blástula, ó, vai possuir uma cavidade interna que nós chamamos de blastocela, tá? Uma cavidade interna. Feito isso, olha um anfíbio que vai possuir um ovo heterolécito, com aquela segmentação desigual. Olha como que a mórula, olha, possui células menores, células maiores. E aqui, ó, olha os blastômeros, como que são alguns menores e outros maiores. Lembram? Segmentação holoblástica desigual. E quando a gente vem aqui na questão das aves, temos aqui, ó, vitelo distribuído aqui. Então, o polo animal está aqui, olha, ocorre essa segmentação discoidal somente na superfície. Tranquilo? Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Espero vocês até a nossa próxima aula, onde continuaremos a falar desse assunto. Até mais!